paz, amados. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Frio com Jesus é bom, né? Então está tudo certo. Calor com Jesus é bom, frio com Jesus é bom, né? Primavera, verão, né? Inverno, né? Todas as estações com Jesus é maravilhoso, né? E por isso somos um povo feliz, amados irmãos. Em nome de Jesus, não somos felizes, não somos um povo felizes pelo que temos, só pelo que possuímos. Em primeiro lugar, somos felizes porque fomos escolhidos por Deus para sermos seus filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, né? A Bíblia diz que não devemos mais se preocupar com essas tais coisas, porque nem a árvore do campo, irmão, não trabalha, não faz nada o dia inteiro, só voa para um lado para o outro. A palavra de Deus diz que Deus dá a elas de comer. Olha que maravilha. Glória a Deus. Amém? Então nós somos um povo realmente privilegiado, filhos de Deus, né? Colocou sobre a nossa, né, sobre a sua paternidade, nos escreveu ali, ó, nos adotou em Cristo Jesus. Agora somos parte, fazemos parte. Jesus disse agora, o negócio é o seguinte: a partir de hoje, depois de tudo isso, tudo que é meu é de vocês, tudo que é do Pai é nosso. Agora não tem esse negócio que é só do Pai, agora é nosso. O negócio mudou agora, o que era só dele passou agora a ser nosso. Deus disse: agora eu te tornei herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é meu é de vocês. Fique preocupado com essas coisas não. A única coisa que nós precisamos fazer, amado, é como realmente adquirir tudo isso, como viver como herdeiro, como viver como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. É isso que nós precisamos aprender, porque a herança já foi dada, está liberada, disponível a nós a todo tempo, a todo instante, a todo momento. Já somos ricos, já somos prósperos. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4,19: e o Senhor Deus nos abençoe em Cristo Jesus com toda a sua bênção, com toda a sua bênção. Já somos abençoados. Agora nós precisamos como, né, vivermos isso. O que impede e o que como faz para nós vivermos essa verdade em Cristo, né? Então nós precisamos aprender isso. O que eu faço? Como que é? Como que eu devo agir como herdeiro de Deus? Como eu faço para desfrutar de toda essa herança? O que eu faço? Aí onde a palavra de Deus diz, Deus deixou o quê? Princípios, chaves, né? Deixou princípios para nós usarmos para tomarmos posse. O que a Bíblia diz? Que o reino de Deus é tomado por violência. É a única vez que eu ouvi a Bíblia chamar para violência. Tomar por violência. Quer dizer, violência quer dizer o que? Com força. Tomar na força mesmo. O que é tomar na força? É aquilo que você se apega e diz: é meu e acabou. É meu e pronto. É meu e de mim ninguém tira, ninguém arranca, ninguém muda, ninguém vai me enganar. É meu, acabou, é isso que eu sou e acabou. Pode me julgar como orgulhoso, como soberbo, pode falar que eu estou querendo ser um homão espiritual, pode falar qualquer coisa, amado irmão, porque uma das coisas, estratégias que Satanás vê é querer criar dúvida sobre quem você é em Cristo Jesus. É a maior estratégia de Satanás, é tentar dificultar, colocar na sua mente, na sua vida, entendeu? De distorcer, de você não acreditar, de você não tomar posse de quem você é, a pessoa que você é. O que o apóstolo Paulo diz? Que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós se transformamos nós somos transformados em nova criatura, nova pessoa.
Deixamos de ser aquela pessoa que era do mundão, que era natural, que era carnal, para se tornar um homem, uma mulher espiritual, né? De escravo, de perdido, de morto, se tornar o quê? Filho. Aleluia. Glória a Deus. Filho. Então nós temos que se comportar como filho. Vamos trazer isso como é que se diz? Na tradução nossa. Imagina você aqui fisicamente olhando, fisicamente. Que é isso que a fé faz. Quando você crê, ela coloca você na condição de filho, numa vida natural. Não tem como mais querer te enganar, Satanás, e nem os homens querer te enganar de quem você é. E você vive isso, você pratica isso, você se considera isso. Ninguém vai mudar, né? Na condição de filho, numa postura de filho. Então imagina hoje aqui você e o teu pai rico, o homem mais rico do mundo. Você é filho do homem mais rico do mundo hoje, falando hoje aqui fisicamente. Como que você ia andar? O que você ia ter nessa vida? Você ia ter algumas coisas? Você ia ter somente algumas coisas? Você ia comer só algumas coisas boas? Você ia viver de algumas coisas legais? A tua vida seria triste? A tua vida seria aquela vida de reclamação? Não, você estaria bem. É como muitas vezes diz: não tenho o que reclamar da minha vida, eu tenho tudo. Você vai dizendo isso, eu tenho tudo. Quando ela vive bem em família, quando ela vive bem emocionalmente, uma pessoa que é completa. Vamos dar um exemplo: o casal tem bem, a vida toda bem, não estou falando só financeiramente, irmão. Quando lá em Timóteo, o apóstolo Paulo disse, ele escreveu umas cartas ao Timóteo, sabe como? Olha, eu oro por vocês para que a vida de vocês seja próspera financeiramente, e oro para que a alma de vocês seja próspera também. Eu quero que a vida e a alma de vocês sejam próspera. Quer dizer, Paulo estava declarando uma bênção completa, uma vida completa, vida financeira, porque Paulo estava falando de oferta, Paulo estava falando da situação financeira da igreja, sobre a questão das ofertas, e Paulo disse: eu oro todos os dias para que o Senhor, para que o amor de Deus, para que a graça do Senhor, eu oro por vocês, para que a vida de vocês sejam, Deus retribua tudo que você tem feito por mim, Deus o abençoe e dê em dobro, e que a alma também de vocês seja próspera. Quer dizer, um plano completo, um propósito completo, né? Do que Deus estava falando. Então nós precisamos saber o que nós verdadeiramente temos, né? Vamos lá bem em Oséias, que a palavra de Deus diz. Oséias capítulo 6. Nós precisamos, amados irmãos, usar a palavra de Deus ao nosso favor. Falar de uma coisa, de uma palavra, mas que cheguei aqui, como a palavra de Deus diz, né, irmão? Nós planejamos, né? Saímos de casa, às vezes estamos na nossa vida, o dia a dia, né? Como diz lá em Provérbios, nós planejamos tudo. Olha, vai ser tudo assim, vai ser tudo dessa forma, é dessa maneira, e Deus fica ali em silêncio, só observando, e falei: você esqueceu que a palavra final é minha, que só vai prosperar se o meu propósito estiver junto, né? E às vezes nós fizemos planejamento de palavra, de pregações, de como nós, né, queremos ali trazer, e às vezes nós baseamos a nossa pregação, precisamos tomar cuidado. Às vezes nós baseamos as nossas pregações baseadas em circunstâncias. Nós precisamos entender que pregação, a palavra de Deus é baseada em revelação, não em circunstância, porque não é diante dos olhos.
Você pode cometer um erro para querer confrontar a igreja, às vezes diante de circunstâncias que a igreja está passando, né? É tipo, a igreja está passando uma situação financeira, eu sei que a igreja está passando uma financeira, não, hoje eu vou pregar sobre a situação financeira e a situação mundo. Né? Por quê? Porque até você está preocupado com a situação financeira da igreja. Não é só os irmãos, até você está desesperado pela situação financeira e você quer usar essa ferramenta para beneficiar o suprimento de Deus à tua vida. Para ver se Deus faz alguma coisa de suprir. Você tem que tomar cuidado, irmãos. Nós não pregamos por preocupação, nós não pregamos por necessidade, nós não vivemos por isso. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Somente isso, e pela revelação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos para viver a vontade de Deus, né? Vamos a Oséias, capítulo 6. Desculpa, é 4, 6, é 6, 4, é capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: e o meu povo, todos acharam, Oséias capítulo 4, versículo 6, e meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer, e não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque esqueceram da lei de seu Deus, e eu me esquecerei, porque se esquecerem da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quer dizer, em outra linguagem, outra interpretação, diz assim: e o meu povo é destruído, né, por falta de conhecimento, né? Então, amados irmãos, nós precisamos, todo o recurso que nós precisamos, de todas as ferramentas, de tudo que nós precisamos para nós termos uma vida verdadeiramente vitoriosa, uma vida em Cristo vitoriosa, uma vida verdadeiramente de conquista, né? de vencer a nossa vida, é através do conhecimento da palavra de Deus, né? Então nós precisamos conhecer, é ela que nos dá toda a ferramenta, é ela que nos dispõe de todas as ferramentas, de todos os princípios em cada área da nossa vida, né? Como é que se diz? Para lutarmos, para batalharmos, para usarmos chaves, como nós chamamos, princípios que abrem porta, que faz Deus operar, que age, né? Que Deus age no momento. Nós precisamos aprender, né? Como lidar com o mundo espiritual. Lá em Efésios capítulo 6 diz o quê? O apóstolo Paulo diz, né? No versículo 10 diz o quê? Se revestir de todas as armaduras de Deus, né? E armaduras ali, cada uma das armaduras ali tem um significado, né? O capacete da salvação, o que é? É a mente de Cristo, a mente cativa em Cristo. Quer dizer, é uma consciência, o capacete está ligado à sua consciência, uma consciência plena que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu único Salvador, e que não tem outro Senhor, que não tem outro Salvador, que não tem outro Redentor, não tem outro que morreu na cruz por você, não tem outro que pagou o preço por você, não tem outro. Quer dizer, essa consciência, isso é o capacete, isso traz proteção. Por quê? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, que virão nos tempos aí finais, a cada tempo vai se aproximando a vida de Jesus, né? O apóstolo Paulo deixou claro, cuidado com as falsas doutrinas, com doutrinas de demônios, que querem torcer a palavra de Deus. Paulo até mesmo disse, ó, cuidado, porque até Satanás vai até trazer anjos aí
anjos que vai parecer anjos ministradores, anjos de Deus e não é anjo de Deus, são anjos enganadores. São ações enganosas. Para quê, irmão? Para desviar você do propósito. Como filho, como herdeiro, como aquele que vai herdar a vida eterna. Ele quer desviar, porque ele sabe que a única maneira de ele te levar para o inferno, ou ele te destruir, é te criar dúvida que Jesus é Senhor na tua vida. Porque ele é o capacete da salvação. Ele é a segurança plena para você. Por isso que ele fica na cabeça. E por isso que o capacete não era somente esse capacetinho, senão ele cobria toda, ele protegia a testa, porque aqui o inimigo atirava, que acertava a cabeça, né? Certinho, com a flecha. Então ele protegia essa parte toda, só ficava os olhos. Protegia a testa, posterior, o frontal aqui, ó, protegia toda a cabeça. Porque ele sabia os ataques de Satanás, né? Os flecheiros, ele tinha dois lugares para mirar. Era a cabeça, porque era fatal a sua morte, e o coração. E por isso que usava uma couraça da justiça. Por quê? Porque a flecha batia e caía. Não tinha onde a flecha atacar. E foi isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Porque o apóstolo Paulo trouxe essa visão de revestir das armaduras de um soldado. Porque o apóstolo Paulo era um guerreiro. E quando ele se converteu, ele era um soldado. Ele sabia o que era batalha, o que era ataque, o que era se defender, o que era atacar. E como que os inimigos lutavam as lutas. E quando ele se converteu, ele teve, através do Espírito Santo, uma visão. O Espírito Santo trouxe essa revelação para ele, que a vida espiritual era como um soldado, tanto na questão de se defender, como na situação de atacar. Como existe um ditado aí, que é melhor atacar do que se defender, né? Você entendeu? Mas é assim, mas tem hora que a gente estamos no momento do quê? De tranquilidade, mas precisamos estar sempre. E a gente não entende, porque o diabo está sempre te enxergando. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, sempre nos observando, querendo nos tragar. Como não? Sempre ao nosso redor. Então por que ele está ao nosso redor? Ele está observando. Se você é sempre soldado, se você não está vacilando com as suas armas. Às vezes ele vê você na guerra e ele vê, está usando a arma errada. O próprio Jesus mesmo disse para os discípulos. Os discípulos foram lá expulsar demônios, os discípulos foram lá, né, lidar com os demônios, expulsou, os demônios não obedeceram, eles chegaram para Jesus e disse o quê? Senhor, não estou entendendo. O Senhor disse que nós temos poder, que nós temos autoridade. Eu fui lá expulsar demônios, expulsei, e os demônios não me obedeceram. E o que Jesus respondeu para ele? Pois é, por isso eu digo a vocês, tem tipo de castra de demônios que só sai com jejum e oração. Então Jesus está me ensinando o quê? Está vendo? Vocês foram lá, achando que somente o poder que eu te dei, a autoridade que eu te dei, você ia resolver. Você não olhou para outros princípios. Esse tipo de demônio, Jesus disse, só sai com jejum e oração. Então quer dizer, o Senhor estava acrescentando algo a mais. E é assim na nossa vida espiritual. Nós deixamos de muitas vezes ter conquista. Igual nós viemos falando aqui sobre a campanha, o que nós falamos a respeito da palavra? Até eu ia falar aqui sobre anjos, mas eu vou voltar a falar sobre o poder da palavra. Porque o Espírito Santo para mim fala sobre isso. Use a palavra, a confissão, irmãos, ao seu favor. É uma arma poderosíssima. Deixa eu te falar uma situação. Quando a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é mais cortante, é uma espada de dois gumes, irmãos, a palavra ela funciona através da boca.
ela não é para ficar guardada no teu coração, ela vem no teu coração, você armazena, que nem armas, né? Que nem um soldado. Né? Você vai no quartel, às vezes o cara está lá de boa, mas se der um sinal lá, o que os caras fazem? Corre no lugar certo, onde está as armas, onde está tudo, e vai para atender o quê? O chamado, a guerra. Não é assim? O bombeiro está lá tranquilo, às vezes os caras estão até comendo, distraídos, conversando ali, mas quando a sirene avita uma urgência, um chamado, onde eles vão? Eles vão lá, já colocam o capacete, já colocam a roupa certa de incêndio, já falaram para ele, ó, é um incêndio assim, 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 assim. Eles já vão com tudo certo, com o caminhão certo, com o recurso certo, tudo de uma forma certa para atender a ocorrência certa. Eles não vão lá atender uma ocorrência, é fogo e chegar lá é afogamento. Não, eles já sabem qual é a ocorrência. Então eles já vão preparados com todos os recursos de proteção dele e de socorro às pessoas. Ó, que interessante. Ele vai protegido e também com as armas para socorro da pessoa. E assim no mundo espiritual, você tem que sempre estar protegido e saber uma arma que você tem, que é a palavra de Deus, é uma espada de dois gumes. Sabe o que era uma espada de dois gumes? Por que espada de dois gumes, irmão? Era bem afiadinha. Bem afiadinha. Por quê? Os soldados eram um golpe só. Eles não queriam ficar dando espadada, querendo matar o inimigo cheio de espadada, não. Era um golpe só. Eles queriam acertar num único golpe, pá. E aonde eles pegavam? A maioria deles. Os soldados com espada, eles gostavam de atingir a cabeça. Então a espada ela tinha que estar muito afiada para quando ela golpeasse o cara, ferisse o cara na barriga, desse um espaço ali. Por isso que ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. E ela cortava dos dois lados. Ele ia de um lado e voltava com o outro. Que era para cortar mesmo. Se não cortasse na primeira, na segunda, quando voltasse, cortava. E é assim que o apóstolo Paulo considera a palavra de Deus. Só como é usar essa palavra? É só através da razão, conhecimento? Não. Ela está aqui, ó. O que a Bíblia diz lá em... O que Deus disse para Josué? A minha palavra está perto de ti. Né? Na tua boca, de dia e de noite. Medita nela de dia e noite. Ela tem que estar na tua boca, ela tem que estar guardada no teu coração. Mas quando você está em ação, ela tem que vir através da sua boca. Quando você declara a palavra de Deus sobre algo, na área financeira, na vida da saúde, quando você declara a palavra de Deus, irmão, ela é uma espada. Se o propósito é de destruir, ela vai destruir. Se o propósito é de edificar, ela vai edificar. Como diz lá em Timóteo, ela vai edificar, ela vai ensinar, ela vai instruir e ela vai também prosperar. Né? Lá em Lucas diz o quê? Então entenda o poder da tua palavra. Use a autoridade e o poder que Deus te deu através de você proferir a palavra. Nós falamos a semana retrasada, né? Eu preguei a respeito de palavra do quê? De bênção e maldição. Não foi isso? Então eu quero usar que você use a palavra de bênção. Use ao seu favor. Você pode usar a palavra da tua boca, irmão, a sua declaração a favor da sua saúde. Se você for ver o ministério de Jesus relacionado à cura, se você for ver algum ministério, algumas atitudes do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, tudo quando ele se deu sobre a saúde, você não viu eles parando, falando que eles oraram sobre por algo. Mas eles declararam. Pedro disse o quê?
Lá em Atos capítulo 4 ele diz o quê? Ele diz ali para o paralítico, ele diz o quê? Ele não orou, ele não pôs as mãos, ele não puxou um giro, não vou orar para você para Deus te curar. Não, amado irmão, ele sabia o poder da palavra. Nós precisamos entender o poder, cara. Por isso que é muito sério você usar ela. Mas use ela para a bênção. Hoje eu quero que você use o que Deus colocou no meu coração. Hoje você vai ministrar que a igreja use a palavra para a bênção. Para ele ser curado no corpo, usar essa ferramenta para ser curado no corpo, para usar essa ferramenta a favor das tuas finanças. Usar essa ferramenta, amados irmãos, para a batalha, para repreender o inimigo. Foi o que o apóstolo Paulo disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Ele declarou em nome de Jesus: levanta e anda, acabou. Ele usou a palavra de Deus, não orou, não fez nada, mas ele declarou: levanta e anda, em nome de Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que o paralítico levantou e andou. Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. O segredo da palavra de Deus é você crer. É você saber usar o recurso e crer que a palavra de Deus funciona na tua boca. Você tem que saber que você tem essa autoridade. Não é que você é grande, você é gigante, você é melhor que as pessoas. Porque Deus te deu. Porque Ele te deu essa autoridade, Ele disse na sua palavra. É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Então você tem que saber utilizar a palavra a seu favor. A sua própria palavra a seu favor. Através da palavra de Deus, declarando aquela palavra que diz em Lucas, que diz assim: e o Senhor declarou o que? Diz: assim conforme disser, conforme pedir, conforme disser, falar a este monte, lança-te daqui a colar, ele será lançado. Ele disse se disser, ele não disse se orar. Ele disse se disser, lança-te aqui a colar. E era isso que Jesus usava muito na sua autoridade, quando ele expulsava demônio, quando ele verdadeiramente não parava para orar, quando ele verdadeiramente orava pelas enfermidades. Se disser este monte, o monte, irmão, é um simbolismo. Um monte pode ser um monte das suas enfermidades e doenças, né? Vamos usar isso aí, primeiro para a área da saúde. Um monte da doença, um monte das enfermidades. Quando a palavra de Deus diz que você tem poder e autoridade, e também na sua palavra, Ele não está falando só sobre a circunstância, né? Sobre a situação. Você tem poder sobre o seu corpo. Lembra lá em Tiago, o que Tiago disse? Que a nossa língua, né, ela é um pequeno membro. Não é isso? Um pequeno membro. É que nem como é que se diz? Um palito de fósforo. Se jogar em uma ilha, né, em uma floresta, pega fogo em tudo. Mas é pequenininho. É que nem um leme de navio. Se pegar, ele diria o quê? É um grande navio, mas o pequeno ele leva na direção certa, é ela que conduz a direção, que te dá a direção. Marcos 11:23. Ah, é 11:23, não era Marcos? Isso, 11:23. Né? Então, amados irmãos, lá em Tiago está falando a respeito da tua palavra. Então use isso. E como que eu posso fazer isso? Através da saúde. Declare. Qual é o monte? O monte tem que ter um nome. Qual é a enfermidade? Diga para a enfermidade. Diga, fala para ela, irmão, porque tudo tem voz, viu? Tudo no mundo tem voz. É por isso que Deus disse que, quando Ele disse haja luz, hoje houve luz. Tudo obedece à tua voz. Então, quando você diz a doença tem que te obedecer. Quando você diz a enfermidade, ela tem que obedecer. E você tem que se colocar ela como autoridade. Não é simplesmente dizer, doença, vai embora, vai embora. Não.
é se colocar como autoridade e persistir. O que a palavra de Deus diz? Obedecei a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Então é persistir, é declarar para as suas enfermidades, de dia e de noite, porque você tem que saber que tudo isso que está no teu corpo é sujeito a você. Deus colocou tudo sujeito à palavra. Deus colocou agora tudo submisso a você. Quando Ele criou o homem, Ele disse o quê? Vocês que vão dar nome. É vocês que vão dominar. É vocês que vão reinar. Então nós precisamos utilizar. Declare para o monte. Resista mesmo. Diga para a enfermidade, doenças, enfermidade. Seja qual ela for, é câncer, diga para o câncer, em nome de Jesus você vai sair do meu corpo, porque eu tenho a autoridade de Cristo sobre você. Se é uma questão de qual seja a enfermidade, doença, qualquer tipo de doença, irmão, doença rara, que seja cegueira, surdez, o que seja. Quantas vezes a gente viu uma palavra, Jesus não orou, Ele só disse para o surdo, ouve. Ele disse para o cego, o que tu queres que eu te faça? Quero ver, então ora. Enxergue, foi palavras. Por quê? Porque Jesus, não é somente Jesus era a autoridade, mas os apóstolos também, e Ele passou para nós essa autoridade. Então nós precisamos usar o poder da palavra a nosso favor, a nossa saúde. Declare. Se ela uma vez declare até que ela vá resista. Se ela está resistindo, resista a ela. É isso que a Bíblia diz, resista que ela fugirá de vós. Estou deixando para você, como é deixar o remédio, irmãos. Declare. Se você não consegue crer dessa maneira, que a tua declaração que você vai ver aí, que ele vai sumir, então declare sobre o seu remédio. Fala em nome de Jesus, eu estou tomando um remédio, é para ser curado, não é para mim ser tratado. É para mim ser curado. Então, em nome de Jesus, que esse remédio tenha efeito necessário e devido para qual ele foi formado. E que eu seja curado em nome de Jesus através desse remédio. E que eu seja curado em nome de Jesus através do médico. Já que você não crê, muitas vezes tem dificuldade de crer no sobrenatural. Declare, mas libere a palavra. Se é uma cirurgia em nome de Jesus, não. Falaram que é de morte, a cirurgia é perigosa em nome de Jesus, comigo não. Vai ser bem sucedida, acabou. É você quem determina, irmão. A palavra de Deus vai te levar no rumo. Olha o que Tiago diz, que não leve. Para onde você quer ir? Para onde você quer dirigir? Bênção ou maldição? Bênção. Dirigindo o caminho do que da bênção. Então você pode usar isso aí com resistência. Com resistência. Use até verdadeiramente ir embora. Se não é isso, use o remédio, o próprio remédio. Declare sobre o nome de Jesus. Esse remédio que eu estou tomando aqui, ele tem que ser um instrumento de cura para mim. Por que eu vou ficar tomando o resto da vida? Remédio controlado. Está fora, nós estamos fora. Porque nós temos, irmão, por ser homem racional, nós temos um hábito de se conformarmos com as coisas. E uma das estratégias de Satanás é tentar fazer você duvidar. Porque diz aqui em Marcos 11, se você disser, vamos lá, se você disser ao segredo, 11:23, eu lhe digo a verdade, se vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Então, o que compromete a nossa palavra não é a palavra que nós falamos, porque ela tem poder, é a nossa dúvida se a doença vai ou não vai obedecer. Por quê? Porque é tão drástica a circunstância, o que você passa,
O que já falaram para você a respeito da doença, já entrou na tua cabeça, no teu coração, que a doença é séria, que é complicado, já falaram, olha, se Deus se o médico não existisse médico, né, existe médico é por causa disso, se, né, é por causa da saúde. Não, irmão. Não é isso aí não. Viva pela fé. Se você não crê nessa coisa da maneira sobrenatural que vamos dizer, então use. Pegue o seu remédio e diga, para que você tomou? É para dor de cabeça? Então tem que sarar. Você não pode se conformar em tratar o resto da sua vida. O médico chegar para você, olha, esse remédio aqui você tem que tomar ele para o resto da sua vida. Não adianta, não tem para você correr. Quer dizer, uma sentença, você está condenado para o resto da sua vida. E você vive, tá bom. Aí você põe na sua cabeça o quê? Que eu vou morrer se eu deixar de tomar. Aí as pessoas vão falar o que para você? Olha, não deixa eu tomar não, isso é muito sério. Você perde a sua vida, e é sério mesmo. O médico não está brincando com a tua saúde. Eu não estou, como é que se diz, desmerecendo o teu problema. Eu estou falando que a tua palavra ela tem efeito sobre isso. A tua circunstância é real. O médico não mentiu sobre a sua saúde. Só que ele não tem a sentença final. A palavra final vem de Deus. E é aí onde Deus entra. Eu te dei o quê? Autoridade. Eu te dei o quê? Poder. Ele diz, ó, se disser um monte, vai mover. Se não duvidar no teu coração. Então quando você crê, você persiste. E quando você persiste, Deus sabe que você está crendo. E Deus vai fazer. A mesma coisa, amados irmãos, é utilizar essa palavra na área financeira. É declarar o recurso, declarar o dinheiro, declarar. Eu me lembro uma vez, como é que se diz, quantas e quantas vezes eu já vi testemunhos, e já tinha experiência de declarar, de não orar, que Deus falou para mim, não, você não tem que orar, é declarar, declare, fale, como diz, como fosse um monte. Um monte é um simbolismo aqui, irmãos, hoje para nós. Fale. Então, na área financeira é a mesma coisa. Se você tem alguma dívida, está numa situação de dívida e está enrolado, pegue os valores da dívida. Pegue os valores da dívida ali, calcule direitinho, coloque ali direitinho, coloque mesmo num papel ali, entendeu? Coloque declarando, use o teu dízimo. Ter aqui, Senhor, está aqui, a palavra de Deus eu posso colocar prova, está aqui, Senhor, eu não posso mais viver dessa maneira com dívida, em nome de Jesus. Usa o dízimo, usa a oferta e também a tua palavra. Declara ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os recursos necessários que eu preciso, que o dinheiro, esses 10 mil reais que eu preciso, esse recurso que eu preciso, Senhor, em nome de Jesus eu declaro que eles venham até a mim, que o Senhor traga até a mim e que essa dívida, ela seja liquidada. E a partir de hoje eu vou aprender a não fazer mais dívida, não cair nas armadilhas do diabo. De usar o cartão imprudentemente, de querer financiar coisa imprudentemente, arriscar, usar até de Deus, eu vou comprar em 60 vezes porque Deus está no negócio. Cuidado, irmão. Aleluia. Não, eu vou usar o cartão aí que depois eu me viro para pagar. Cuidado, que depois você não vai conseguir, vai enrolar, aí você vai entrar naquele pecado. Olha, a dívida caduca. E você fica preso pelo diabo o resto da tua vida financeiramente. Tem muita gente que está aprisionada financeiramente porque usou sempre dessa estratégia. Fez dívida pensando em lá na frente caducar e ela não pagar. Só que ela deu uma legalidade para o diabo. Só que ela deu uma legalidade para o diabo, a vida dela financeira está aprisionada. Ela vai ter que se arrepender, pedir perdão, Deus, perdão. Em nome de Jesus, porque realmente eu fiz isso. Toda a dívida que eu fiz, Senhor, e caducou, e eu não pude pagar, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso ser como Zaqueu. Eu preciso ser como Zaqueu. Me arrepender do meu pecado, restituir quem eu estou devendo. Quem eu roubei, quem eu enganei. Foi isso que Zaqueu fez.
Zaqueu podia chegar ao Senhor: tu perdoaste o meu pecado, agora tu me salvaste, entra na minha casa, né? Faz um milagre em mim, na minha família, dá tudo certo. E a dívida ficou lá caducada. Prejudicou empresa, prejudicou pessoas, porque deveu, prejudicou um monte de gente e acha que Deus está tudo certo com Deus. Não, Deus fala sobre restituição. Zaqueu se arrependeu, sabe o que ele fez? Não, Senhor, eu vou restituir um por um. Eu vou procurar as pessoas, aquele que eu conseguir alcançar, ou lembrar que eu devo, eu vou restituir 30, 60, vou restituir todos. O que eu lembrar é alcançar. Sabe por quê? Quando você tem uma nova vida, como nova criatura, irmãos, você quer viver uma vida honesta. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. E oro a Deus. Eu tenho uma dívida pendente. E todos os dias eu tenho orado a Deus, me arrependi e falei para Deus: Deus, eu vou pagar. Assim que o recurso vir, eu vou lá e a pessoa achou que eu esqueci, mas eu não esqueci dela. Eu vou lá e vou pagar. Você entendeu? Use o recurso, declare ao recurso: venha em nome de Jesus, Senhor. Eu ordeno que o dinheiro, eu te ordeno o dinheiro, dá nome, né? Um monte tem nome, todo mundo tem nome, né? O dinheiro tem nome. Não fica com essa hipocrisia de dizer recurso, não sei, não, dá um nome ao dinheiro. Em nome de Jesus, dinheiro. 10 mil reais, em nome de Jesus, Pai, eu ordeno que esses 10 mil reais, eu te ordeno o dinheiro, venha o suficiente para suprir a minha necessidade. Venha até mim, em nome de Jesus. E você vai ver, irmão, que a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder, o Senhor vai atuar de forma poderosa. Use a palavra de Deus. A porta está fechada, abre porta em nome de Jesus. Lá na tua empresa você precisa de oportunidade, tem um monte de lugar que você pode crescer, que você pode conquistar, e você sabe que você está preparada para exercer aquele cargo, que você tem capacidade de exercer aquele cargo, irmão. Fale para o Senhor: Senhor, hoje eu estou aqui, mas tem um cargo lá que eu sei que eu posso exercer, eu sei que eu posso assumir, eu sei que eu posso estar lá. Então, em nome de Jesus, você não está tomando cargo de ninguém, você está falando: eu quero o melhor, Senhor, prepara o melhor, eu quero crescer nessa empresa, eu quero o melhor cargo, que esteja de acordo com a minha capacidade de administrar. Em nome de Jesus é minha, eu vou crescer, ninguém vai me impedir. É dizer ao monte, irmãos. Você tem que falar a dificuldade, você tem que aprender a abrir caminhos com a tua palavra, você tem que aprender a ser curado com a tua palavra, você tem que aprender a adquirir recursos com a tua palavra. Essa semana eu recomecei na construtora, lá em Alphaville, e eu estava indo numa construtora, até falei para minha esposa: me dá o óleo. Não, o Espírito Santo falou: vai lá, eu quero você lá. Você vai pôr a mão, quando você pôr os pés lá, você está voltando, e tem que ser diferente daquilo que você passou por lá. É através da tua palavra que eu vou usar. Quando você pôr o pé lá, declara. Eu declarando, o Senhor diz: agora vai em frente àquela marquete, declara quantas unidades você quer vender esse mês. Vá lá no outro empreendimento, nas que estão disponíveis, e coloque o propósito e diga a ela: eu vou vender tantas unidades esse mês, tantas unidades aqui, conforme o meu Espírito colocou. Conforme o Espírito Santo colocou as quantidades certas ali, eu fiquei ali martirizando, orando, buscando, falei: Senhor, com quantas? E o Senhor colocou uma quantidade, eu declarei, em nome de Jesus. Essa aqui é no dia do lançamento. Então, no dia do lançamento, Senhor, é essa quantidade de unidade que eu quero vender. Cheguei na outra, está em obras, não está em lançamento. Senhor, já posso vender ela, o dinheirinho já pode cair na conta. Eu quero vender tantas unidades esse mês nesse projeto.
em nome de Jesus. E Deus olhou para mim e falou: tudo bem, contrato assinado. É assim que funciona no mundo espiritual. Quando você declara e crê, Deus sabe que você creu, você obedeceu a voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Eu estava vendo, lendo sobre palavra de bênção e maldição a semana toda, e o Espírito Santo começou a trazer revelação sobre isso. Sobre você precisa usar a palavra, você precisa pôr a palavra, usar a palavra declarada. Que eu vou fazer coisas extraordinárias através da tua vida e ensinar a igreja a conquistar através da palavra. Nós falamos no início lá, né? Falamos sobre jejum, falamos sobre oração, né? A chave para conquistar uma vida de oração, a vida de jejum, né? Usamos hoje a palavra declarada. Use isso para a sua saúde, use isso para as suas finanças, use isso para todas as circunstâncias. Use isso. Se está em guerra, fala em nome de Jesus, faça a guerra, dê ordem para ela. Fala: diabo, espírito maligno, perturbador, atormentador, você que vem querer roubar minha paz, em nome de Jesus eu te repreendo e obedeça a minha palavra. Porque você é submisso, fala isso para o diabo, você está submetido a isso. Não é uma questão de eu ser maior que você, não. É que Deus me deu autoridade sobre você, e Deus colocou você sujeito a mim. Não é uma questão, não, irmão, não. É que Deus falou com você, que você é autoridade, que Ele colocou todo o principado, potestade, dominador debaixo dos pés da igreja, como extrato da igreja. Foi Ele que disse: eu sou apenas obedecendo, e eu tenho que falar para o meu inimigo que eu sou maior que ele. Não é assim que a Bíblia diz? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou o Evangelho funciona, irmão, ou nós vamos ser o que a Bíblia diz, ou nós não vamos ser. Então você vai ser o quê? O cristão que anda crente, salvo, entendeu? Salvo, vai para o céu, mas na terra você vai ser um quê? Um derrotado. Por quê? Não conquista. Vai continuar vivendo no mundo da lamentação. Esse não é o mundo, irmão. Foge desse mundo de lamentação. Se comporte como uma mulher de Deus mesmo. Aquela que tem as armaduras de Deus, aquela que tem guardada, aquela que sabe que Deus falou, que confia no que Deus fala e age como Deus fala, que tem poder mesmo, autoridade de comandar, irmãos. As coisas não ela não pode dominar, ela não pode governar, é você que tem que governar. As doenças ela não tem que dominar e governar a tua vida, é você que tem que governar ela. A finança é a mesma coisa, é você que tem que estar sobre a direção da tua vida. É você que vai dizer: é caminho de bênção, é caminho de vitória. É você que vai dizer: esse foi o caminho que Deus trilhou para mim, um caminho de conquista. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Lá em Filipenses 4,19 diz o que? E Deus, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, suprirá todas as suas necessidades. O Senhor é meu pastor, como nós declaramos, e nada nos faltará. Quando há uma falta, irmão, declara: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará dinheiro, não me faltará. Isso que eu tenho declarado todos os dias. Senhor, o Senhor é meu pastor. Quando eu saio no volante lá, vou trabalhar, estou indo, estou declarando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará paz, não me faltará justiça, não me faltará alegria, não me faltará azeite na botija, nem farinha na panela, não me faltará dinheiro, não me faltará nada. Eu já sei. Mas o inimigo é inimigo, irmão. Quem é o inimigo? Perante um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quem é o inimigo? A Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais.
Nós vamos se assentar com Cristo nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E a Bíblia diz o que? Que o Senhor nos abençoou em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais. Quando ele fala bênçãos espirituais, irmão, quer dizer, Deus está falando do que? De justiça, Deus está falando do que? De dons, Deus está falando do que? De autoridade, Deus está falando do que? Das armas espirituais, do poder de Deus, da glória, da graça, de tudo. Você tem tudo. Você é do reino de Deus agora. Você não é mais desse mundo. O que Jesus disse? Estás nesse mundo, mas não sois desse mundo. Não é mais desse mundo. Você é um ser espiritual. Está nesse mundo, mas é um ser espiritual. É assim. Então use ao seu favor a declaração. Como que eu posso fazer uso? Usa isso. Pega a palavra de Deus, é sobre saúde. Vai lá, Isaías 53. Vai lá, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vai lá. Declare. O que diz lá em Gálatas? O que diz em Gálatas? E o Senhor quebrou, destruiu toda a maldição da lei que imperava em nosso corpo. Enfermidade, doença, miséria, tudo que é de forma, Ele destruiu, Ele venceu, se tornando maldição por nós, para que nós desfrutássemos da sua vida. Vida o quê? Lá em João 10 diz o que? Vida abundante. Então nós precisamos declarar isso, irmão. Não, eu sou. É declarar na sua oração cada dia. Não, eu sou mais que vencedor. Quando o inimigo quiser colocar algum sentimento de derrota, algum sentimento de que não vai dar certo, não. Eu sou em Cristo, declaro, eu sou em Cristo mais que vencedor. É um problema na justiça, irmão, não se apavore. Declare em nome de Jesus. Eu declaro sobre esse juiz, sobre esse advogado, sobre esse promotor. Eu declaro em nome de Jesus que tudo vai cooperar comigo. Tudo vai cooperar para minha causa ser bem sucedida. Eu declaro que nenhuma arma, como diz em Isaías 54, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Então nenhuma arma, Senhor, nenhuma arma de confusão, de contenda, de me prejudicar, de injustiça, vai tomar a mente desse juiz, a mente desse advogado, a mente desse promotor que está nessa causa. Em nome de Jesus, essa causa é minha, eu sou vencedor nela. Declare, irmão, que você vai ver o que vai acontecer depois da causa. Creia nisso. Já vê você absorvido, já vê você recebendo o dinheiro que estava lá empacado. Se você tem algum dinheiro lá na causa trabalhista, comece a declarar. Ah, mas o problema no fórum, tem 1 milhão de causas trabalhistas. Ah, o negócio, o processo é lento. Ah, o processo é complicado, é difícil. Lá quantos milhões tem, né? Trabalho. Não, irmão, pensa assim não. Você tem uma causa no trabalho? Faça isso que eu estou te dizendo a partir de hoje. Em nome de Jesus, Senhor. O processo meu que está, não sei onde ele está, que está lá no fórum. Em nome de Jesus, traga ele mais rápido possível para ser julgado. Traga ele em nome de Jesus. Se você for usado mesmo, traga ele este mês, porque já faz tempo que ele está mofando lá. Traga ele este mês, coloque ele na mão do juiz, em nome de Jesus, Senhor, para ser julgado. Coloque ele na mão do juiz. Eu declaro o processo em nome de Jesus. Esse mês tu serás julgado, porque a minha causa não vai ficar esquecida. Em nome de Jesus. Muitas vezes, amados irmãos, Deus quer fazer, sabe através do quê? Da nossa ousadia. Ele só está esperando um passo de fé seu. Está um pouquinho para fazer, só que Deus não faz por fazer, irmão. Não fique esperando que Deus vai fazer assim do nada. Porque você é coitadinho, porque você é bonzinho, porque é isso. Não, Deus não vai fazer isso. Deus usa todas as armas, todos os princípios da palavra para Ele agir e se manifestar. Então, você precisa usar a palavra certa.
a oração não está funcionando, o que Deus disse para Moisés? Lembra que eu falei aqui? Moisés foi orar pelo povo, Deus disse: levanta, meu filho, não é hora de orar não, pega o cajado e põe no mar. Deus não queria saber de oração, Deus queria saber de atitude, ação, ousadia. Agora imagina Moisés indo com um cajado diante de um marzão daquele, de oceano, ele pôr aquilo. Será que ele duvidou? Se ele duvidar, você não ia pôr, não. Será que o mar vai abrir? Será que Moisés fez isso, irmãos? Deixa eu ver se tem alguém aqui, para ninguém ver, né? Para mim não ser envergonhado. Deus vai fazer isso quando você sozinho, mas você sempre tem alguém junto de você. Você abriu o mar. Aleluia. Moisés olhou aquela multidão ali esperando a atitude de Moisés, aquela multidão esperando o que Moisés ia fazer. Moisés toca no mar. E o mar, uau, abriu. E Jesus diz aqui, ó, Marcos 11, está falando para os discípulos, você quer? Quando ele falou sobre os demônios, o que ele disse para os discípulos? Tem caça do demônio, que é só oração e jejum. Não adianta vocês ir lá e querer usar o meu nome, o nome de Jesus sai. Tem coisa a mais. Esse tipo aí, ó, é dessa maneira. Então tem causa, irmão, que você está, tem situação que você está, que você tem que depender de quem? Do general, né? Que está na frente da batalha. E aí, general, as armas das minhas milícias são poderosas em Deus. Qual arma, Senhor? Oh, Espírito Santo, eu preciso vencer em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando você está nesse período de oração, irmão, em nome de Jesus, Senhor, eu preciso vencer. Aí o Espírito Santo diz o que para você? Dá a arma na sua mão. Dá a arma e fala assim para você: vai agora e declara. Vai, ora e jejuma. Vai e oferta. Vai e dizima. Vai, e o que diz ao monte, vai e faz dessa maneira. Ele vai utilizar por quê, amado irmão? Você está ali, de repente, às vezes não é na oração, às vezes você está orando, você está numa situação que está te preocupando, às vezes você está lendo a Bíblia assim e tal, Deus te dá uma passagem, às vezes você ouve uma pregação e você fala: pronto, aí está a ferramenta que eu preciso para usar ao meu favor. Use, amados irmãos, a palavra de Deus. Lá em Provérbios diz: o poder de bênção, autoridade, é Deus. E Deus sempre diz: não deixe a minha palavra apartar da tua boca e do teu coração. Não foi só do coração, do coração e da tua boca. Quando Ezequiel foi restaurar o osso, Ezequiel 37, o que ele fez? Ele orou, jejuou e ficou lá orando: oh Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, faz que esses ossos vivam, Senhor, Tu és o Altíssimo, Tu és o Grande. Foi isso? Não. E qual foi a instrução que Deus deu para ele? Ezequiel, vai lá no Vale dos Ossos Secos, e profetiza. Declara. Senão Deus podia falar para ele: ó Ezequiel, ora 21 dias, ora 7 dias com oração e jejum, entendeu? E depois você vai lá profetizar sobre os ossos. Não, Deus diz: vai lá, foi bem direto e objetivo, vai lá e profetiza. E ele profetizou. E o que aconteceu com os vasos dos ossos secos? Virou um grande desastre, amado irmãos. Faça isso. Já tive várias experiências de demônio de repreender ali, de curar os enfermos, somente de declarar. Quantas vezes eu ia orar para uma pessoa, Deus disse: não, só declara. A mulher uma vez chegou, eu lembro uma vez na igreja que ela ficou até assustada. Eu digo: só isso, pastor? Ela chegou para mim, o irmão falou para mim: irmão, trata aqui, uma mulher chique, ela, né? Um cara que tinha dinheiro. Até o irmão falou para mim: pastor, é tipo daquele jeito, aqueles irmãozinhos, né? Acepção de pessoa, né? O pastor, não tem dinheiro e tal, né? É uma irmãzinha ali e tal, né? Ele quis dizer para mim: cuidado, né, pastor, no que fala, né? No que diz e tal, porque a mulher passa, né?
Aí eu conversei com a mulher, perguntei para ela, ela falou que era crente, que já tinha passado por várias igrejas e tal. E naquele momento, sabe o que o Espírito Santo disse? Põe a mão na cabeça dela e só declara. Eu pus as mãos sobre ela assim, disse, em nome de Jesus, está liberta, em nome de Jesus. Ela deu um tranquinho assim e tal, e ficou olhando para mim, o irmão olhou assim para mim. Eu falei, pode ir, meu irmão, está liberta. Como assim? Fiz tanto jejum, né? Fiz tanta oração em nada, passei por tantos lugares, mas não é, irmão. É discernimento de espírito, você saber usar as armas, está atento às armas que você vai usar. Para determinadas situações, não é assim não, porque você é soldado, você vai usar de todas as armas. Tem armas específicas que ela tem que ser letal. Entendeu? Tem arma que você tem que matar o inimigo numa pedrada, que nem fez Davi. Uma pedrada só, ou numa espadada só. E tem uns que você vai para a batalha, ele vai tentar resistir, você vai continuar profetizando, e ele vai embora, que é o que a Bíblia diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Obedeça a Deus, quer dizer, obedeça a palavra, obedeça, seja firme na sua declaração, e ela vai fugir. Eu vi um testemunho de um pastor, de um irmão, que ele falou a respeito da palavra, sobre também declaração, que ele foi orar, ele era obeso, precisava perder alguns quilos, já tinha feito vários tratamentos, né? Mas ele não conseguia, por problema dele emocional, psicológico, comia demais, era aquela compulsão, né, de comer, e ele não conseguia emagrecer, né? Não conseguia dar jeito, tinha feito vários regimes, quebrava o regime, não funcionava os remédios, as coisas, e ele continua naquela condição de peso. E uma vez ele orando ao Senhor, Deus deu essa palavra para ele. Deus deu essa palavra para ele de Marcos 11, 23. Deus deu uma visão para ele e disse assim: ó, é assim que funciona. Olhe para o teu corpo, veja a quantidade de peso que você precisa, conforme a estrutura do teu corpo, e diga para as tuas ansiedades: você está sujeito a mim, fome. Você está sujeito a mim, desequilíbrio emocional, né? Como é que se diz? Fome desnecessária. Você está sujeito a mim. Guludice, você está sujeito a mim. Todo desequilíbrio emocional, você está sujeito a mim. Fome, eu só vou comer o que é necessário para o meu corpo, eu só vou fazer o que é necessário para o meu corpo, em nome de Jesus, a partir de hoje em diante, toda a pulsação, todo desequilíbrio, toda a fome, tudo que eu sinto de desequilíbrio emocional, eu declaro hoje, em nome de Jesus, não vai haver mais. Eu tenho a paz, eu tenho controle, eu tenho domínio, eu tenho poder sobre as minhas emoções. É eu que vou determinar quanto que eu devo comer. Eu ordeno meu corpo, em nome de Jesus, que você só vai comer o necessário a partir de hoje em diante. Você só vai se alimentar do necessário para o meu corpo. Em nome de Jesus, estômago, eu declaro, em nome de Jesus. E ele começou a declarar, repreendeu diabetes, repreendeu emoção, repreendeu toda a fome, repreendeu todo o descontrole, amado irmão. E a Bíblia diz, ele disse que, no decorrer do tempo, ele percebeu que ele começou a comer o necessário, do nada. Ele comia, ele viu que não precisava de um montão, se ele tinha vontade de comer muito. Aí quando ele foi comer muito, ele até passou mal, foi lá e começou a comer o necessário. Ele começou a ver que ele tinha paz, ele não estava mais nervoso, ele não tinha aquela sensação, aquele desequilíbrio, que ele comeu o dia inteiro. E ele viu que ele começou, o organismo dele foi indo, amado irmãos. E ele emagreceu mais de 20 quilos. Sem uma pílula, sem nenhum remédio,
Sabe por que ele falou, irmão? Sabe como? Eu fui exercendo autoridade. Eu disse ao monte da gordice, o monte do desequilíbrio emocional. Eu disse para ele: quem vai estar no controle da minha vida, quem vai ter que ordenar que come ou não come sou eu, o tanto que eu tenho que comer sou eu, em nome de Jesus. E assim, irmãos, sucedeu. Ele disse: o meu corpo, amado irmão, cada órgão que tem aqui, o pulmão, o seu estômago, é tudo sujeito a você. A Bíblia diz que o teu corpo é sujeito a você. Ele te deu poder sobre o teu corpo. Foi isso que Jesus disse? Ele deu poder sobre o corpo. Não é o corpo que tem poder sobre você, é você que tem poder sobre o corpo. Amém? Vocês entenderam? Vocês compreenderam que vocês são poderosos em Cristo? Que a sua palavra pode mudar o teu destino? Pode mudar o teu destino? Coloque, irmãos, em prática. Coloque em prática. Isso você pode utilizar para tudo. É para a tua saúde, para as tuas finanças, para as tuas guerras, entendeu? Para a salvação da tua família. Olhe para a sua família e diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu não vou mais ficar intercedendo a respeito disso, Pai. Não, em nome de Jesus eu declaro, monte, espírito maligno que tem lutado contra a salvação do Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. E eu e a minha casa, meus filhos, a Noemi, o Jonathan, vai servir ao Senhor, vai estar nos caminhos do Senhor. Amado irmãos, e às vezes eu nem tenho mais. Tenho declarado, em nome de Jesus. Olho deles como o Senhor. Eu tenho certeza que quando menos esperar, Ele vai estar aí. Porque eu já vejo todos os dias que eu venho aqui, eu vejo a Noemi e o Jonathan sentado. Falei: Deus, eu não vou te incomodar mais com isso. Amém? Por quê? Porque Deus só se declara. Para! Eles já são meus. Declara. Ataca o adversário com a palavra. Ataca o adversário com a palavra. Amém? Você é o governante. Deus te colocou você como sacerdote. Deus te colocou você, como diz a palavra, como cabeça. Em nome de Jesus, qual seja a tua guerra, escreva ela e diga: não, Senhor, esse não é o meu destino. Não posso permanecer nessa situação. Não posso, eu não pode caminhar assim. Amém? Às vezes você pode dizer: não, mas isso não, irmão. É a palavra de Deus. Nós temos trazido aqui a questão da palavra, a orientação a respeito da palavra, para vocês a cada dia verdadeiramente usar as ferramentas certas. Não é para constranger, não é para diminuir ninguém, não é para confrontar as suas circunstâncias, relacionadas, é ignorar o que você está passando, não. Entendeu? Não é ignorar as circunstâncias, não é ignorar, não. É te dar ferramentas. Porque nós temos aqui, é que nem um filho, O pai, ele ensina ele a ser o quê? Um vencedor. Você pode ver filho derrotado, pai derrotado é filho derrotado, filho. Pai que não quer nada de vencer, ele não cria um filho vencedor. O filho muitas vezes aprende por si mesmo, às vezes. Porque ele não quer aquela vida de derrota. Ele olhou para a vida do pai e viu a vida de derrota. Eu quero viver. Eu quero ser vencedor. Amém? Então, tudo, amados irmãos, que nós temos ministrado aqui é para você tomar posse e utilizar sobre a tua vida. Não é para te constranger, te abater, te criar dúvida, para te falar: o meu pastor não está entendendo que o meu problema é tão sério. Não é isso. Ignorar a circunstância tua é te dizer: olha, você já tentou isso, tenta agora isso. Você já fez isso, agora usa isso ao teu favor. Usa essa arma ao teu favor. Amém? Não tem que terminar a proposta da bandeira. Amém? Amém. Amém? Jesus. Vamos orar. Desculpa, tá? Vamos orar. Amém, irmãos? Sim, Deus. Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Senhor Deus, tu tem nos dado as armas necessárias. Em nome de Jesus.
para confrontarmos, Sim. para vencermos, para Em teu nome, estabilizarmos, Senhor. para, meu Deus, traçar Eu creio, e guiar nossa vida no destino certo, no caminho certo, no rumo certo, para a tua glória. Sim, Deus. Senhor, em nome de Jesus, e nós recebemos verdade. essa instrução, nós recebemos Sim, essa orientação Sim, da tua Pai. parte. Senhor, em nome de Jesus, e nós vamos utilizá-la para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Não haverá monte, não haverá monte de enfermidade, monte, Senhor amado, financeiro, papai querido, de dívida, monte, qual seja o monte, não haverá nenhum monte, Senhor, que permanecerá diante de nós, porque nós já liberamos, papai, que os teus filhos, tu possa imprimir essa palavra, ó Deus, na consciência, no coração, no espírito, Senhor, e tu possa, Senhor, usar os teus filhos, com essa ferramenta para a tua glória, para o louvor do teu nome, para o testemunho de Cristo, Pai querido, para, Senhor, mostrar para esta geração a diferença entre os que servem e os que não servem. Pai, em nome de Jesus, usa essas armas da palavra, que tudo que nós declararmos, o Senhor possa trazer a tua confirmação, em nome de Jesus, conforme nós declararmos, em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus.